Olá, seja bem-vindo a mais uma semana, mais uma aula da Escola Bíblica Digital. Nós estamos estudando esse material da editora cristã evangélica Jó, Visão Bíblica do Sofrimento, né? E eu quero agradecer a sua presença mais uma vez, por estar aqui na aula. Já vai aí colocando o seu like, se inscrevendo no canal, para que você possa sempre ser avisado quando publicarmos, colocarmos no ar aqui mais uma aula do livro que nós estamos estudando. Ok? O versículo de hoje, assim como a lição de hoje, já estamos na lição 12. Aí no histórico do canal tem todas as lições anteriores para você poder desfrutar e estudar, meditar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ética de Jó. Vamos entender um pouquinho sobre a ética de Jó e ver o que nós podemos tirar de proveito nesta lição de hoje, não é? Então, nós temos um texto básico desta lição e nós vamos ficar focados no capítulo 31 desta lição. O texto básico é Jó 31:6. Pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Vamos então pensar sobre isso, falar um pouco sobre isso e meditar um pouco sobre isso, sobre esta questão. Sabe, ética é uma coisa muito interessante, né? Porque até que ponto nós ultrapassamos a ética, até que ponto nós ultrapassamos todas essas questões. Nós sabemos que ética é um conjunto de conhecimento extraído de investigação mesmo, né? De investigação do comportamento humano. E ao tentar explicar, como nós podemos dizer, explicar as regras morais de forma mais racional, de forma mais fundamentada, de forma mais científica e até mesmo teórica, né? É uma reflexão sobre a moral, nós podemos colocar assim, a ética é uma reflexão sobre a moral que a sociedade coloca, até mesmo porque moral é um conjunto de regras aplicadas no cotidiano e é usada continuamente pelas pessoas, pelo cidadão. Tanto que a origem da palavra ética é ethos, né? E ethos está relacionado a caráter, está relacionado ao modo de agir de alguém, enquanto ethos tem uma variante que é ethos, né? Só muda o tom do E ali, tá? É ethos mesmo, que originou no latim, ou que no latim a palavra ethos, aliás, está relacionado, vem a palavra mores, né? Que surgiu a palavra moral, né? Que veio a palavra moral propriamente dita, tá? Então a moral ela norteia ali as ações da sociedade, os julgamentos sobre o que é moral e imoral, o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal, né? Então a ética e moral elas estão ali relacionadas. Agora, onde está a ética e a moral na história do sábio? Né? Faltou ética e moral na história de um homem que, por exemplo, segundo eles, é sábio, mas na hora em que ele precisou tomar uma decisão, ele teve que escolher que lado ficar, por exemplo. No caso de um homem, por exemplo, que é sábio e então ele recebe alguém que está sendo perseguido por alguns ladrões e o ladrão e a pessoa pega e fala para ele, olha, onde que eu vou? Me esconda porque tem algumas pessoas querendo me matar, o que que eu vou fazer? Então este homem sábio pega, olha, sai andando por aqui e fique tranquilo. Então chegam os ladrões e falam, olha, passou por alguém aqui correndo tudo e eu preciso pegar esse cara, porque então esse sábio pega e fala, não passou ninguém aqui correndo, não passou ninguém aqui correndo. Até que ponto aí teve a ética e a moral atuando nisso? Porque na verdade o cara não passou correndo, ele parou, conversou com ele, depois ele saiu andando por outro lado. Até que ponto está a ética e a moral aqui? Mas enfim, sabe, são só histórias, né? Mas no decorrer desse livro e no decorrer desse assunto que nós vamos tratar aqui, Jó insiste em sua inocência. Nós já vimos isso lá no Salmo, em Jó 27 e em outras partes do livro, e neste capítulo ele se apresenta como ali um advogado de si mesmo, como se ele estivesse diante de um tribunal, como se ele estivesse ali incumbido da tarefa de demonstrar, sim, que em sua vida estava demonstrado que ele não merecia estar pagando pelo que ele estava pagando.
né? Então, aqui Jó está falando nessa questão. Então, ele falou que entregou ali um documento assinado, no capítulo 31, versículo 35, ele falou que entregou ali um documento assinado, é, 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 ele coloca lá, e fim das palavras de Jó, né? No versículo 31, 40. Então, por isso o capítulo é um relatório daquilo, é um relato daquilo que Jó poderia ter feito de ruim e não fez, né? Que Jó poderia ter feito de desagradável a Deus e não fez. O capítulo 31 é isso. É um relato do que Jó poderia ter feito e não fez, que poderia ter desagradado a Deus e não desagradou. Né? Então, Jó 31 ele discute alguns aspectos do comportamento ético que agrada a Deus e nos desafia, então, a uma integridade pessoal e uma prática coerente da nossa fé. É isso que nós encontramos aqui no capítulo 31. O estilo é típico de um tribunal de justiça mesmo, como eu disse para vocês. Nós encontramos aí no capítulo 31, por exemplo, se andei com falsidade, né? Ele argumentando, então, semeei eu e outro coma, enfim, muito ser, muito então, né? E assim por diante. Nós encontramos ele dialogando como se ele estivesse ali num tribunal mesmo de justiça. A cláusula então, por exemplo, que nós encontramos nesse capítulo 31, você pode abrir e ler agora, né, o capítulo todo, como que autoriza o justo castigo divino do Senhor, né? Se houvesse a necessidade de ter o castigo, né? Que para Jó não tinha essa necessidade, por isso que ele estava daquela forma. Nesse tribunal, o próprio Deus que está sendo desafiado a encarar a verdade sobre a vida de Jó. Então, nesse tribunal, Jó está colocando ali, falando, bom, se eu estou, então se cumpra, se não, por que está se cumprindo desta forma? Sabe? Então é muito importante esse capítulo para refletirmos sobre essa questão, né? Sobre esse dilema em si. Interessante uma pesquisa que saiu, e você encontra essa pesquisa no Terra, não é recente a pesquisa, tá? Ela já é um pouco antiga, mas diz que estudos universitários mostram que, embora os dados antigos apontam que cerca de 20 a 25% dos homens e 15 a 20% das mulheres mantenham relacionamento extraconjugais, as mulheres podem ser tão traidoras quanto os homens. É uma pesquisa da Glamour. Segundo essa pesquisa, olha que interessante, segundo essa pesquisa, a mulher, ao contrário do homem, trai por razões emocionais. Por exemplo, por se sentir desejada ou por se sentir mais compreendida, por se sentir mais bonita, etc. Por essas razões. Né? A infidelidade ainda é considerada um problema masculino. Essa sociedade enxerga dessa forma. Mas as necessidades emocionais não atingem apenas as mulheres, segundo lá o relato. Os homens também querem ser desejados e compreendidos, no entanto, não usam tais razões como justificativa da traição. Em suma, o que a pesquisa está mostrando aqui é que a estatística mostra que 1 em cada 4 homens e mulheres traem os seus cônjuges. É muito, na verdade? Fala sério aí, hein? Bastante, não é? Bom, enfim, mas por que eu falei sobre isso? Porque aqui, neste capítulo 31, nós vamos falar sobre pecados, né? Ele fala muito sobre pecados e Jó estava sofrendo porque ele não estava achando pecado que faria com que ele sofresse. Você tem que assistir as outras aulas para entender o contexto de tudo isso. Tá certo? Então, o primeiro pecado que ele coloca aqui são os pecados pessoais. Né? O texto coloca ali que ele olha assim, ó, fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Ele coloca isso no texto aqui do capítulo 31, versículos 1 e 12, você vai ver isso logo no versículo 1. Pureza de coração no trato do sexo oposto. Ele já diz logo, né? Olha, vem cá, eu não fiquei cobiçando a mulherada. Né? Eu não pequei dessa forma. Ele coloca que teve fidelidade matrimonial, versículos 9 e 10, nesse capítulo.
E essas são a ênfase que nós encontramos, fidelidade matrimonial é a ênfase que nós encontramos na Bíblia como um todo, basicamente, né? Jó entende que o pecado sexual é um crime hediondo, delito de permissões e punições de juízo. Ele entende isso, que pecados sexuais é um crime. E ele diz, então, se eu cometer um pecado, então eu tenho que ser punido. Mas eu não cometi. Essa aqui é a questão. Eu não cometi. Você pode ler versículos 11 e 12 aí, que ele fala, olha, isso é, é, é passível de juízo sim. Né? Porque esse pecado ele acaba com toda a renda, ele destrói família, ele faz de tudo esse pecado, o pecado sexual. Por trás dessa linguagem bem clara que nós encontramos aqui, estão as perguntas, né, do versículo 4. Não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Ou seja, o que Jó está falando assim, olha, você sabe que eu não cometi esse pecado. Sabe que eu não adulterei, sabe que eu não traí minha esposa. Sabe que eu não desejei as mulheres, as moças. Não é? Porque o Senhor anda comigo e sabe tudo que eu fiz. Sabe, é muito complicado esse negócio e hoje em dia parece que as pessoas não estão nem aí para isso. É marido traindo a esposa traindo o marido, é todo mundo, é uma traição daqui, uma traição de lá. E parece que isso daí virou normal, é uma coisa normal, mas o Senhor não gosta disso não, pessoal. Isso traz grandes complicações, né? Pecados pessoais. Nesse caso, o pecado pessoal aqui que nós estamos falando é o pecado da imoralidade sexual. Também existem os sociais. Né? E aqui, para Jó, atitudes como com os servos, atitude com os pobres, com as viúvas, né? As atitudes de forma geral com pessoas que precisam, para Jó ele sempre as teve de forma correta, de forma adequada. Né? Indica que ele era uma pessoa que amava os necessitados, os que estavam à sua volta, indica que ele era uma pessoa que temia a Deus com relação ao comportamento que ele tinha que ter. Ou seja, se eu pudesse falar de forma clara e objetiva, seria que Jó ele está dizendo aqui que ele tinha uma vida adequadamente cristã, ajudando o necessitado, visitando as viúvas, socorrendo os órfãos, ajudando os pobres e aí por diante. Né? Então Jó ele vem colocando isso daí. E ele enfatiza os princípios que nortearam a sua conduta. Versículo 15 ele diz o seguinte: aquele que formou no ventre materno não fez também a eles? Ou seja, ele está colocando aqui, olha, eu via todo mundo como igual, eu via todo mundo como um só. Agora nós estamos num momento muito complexo, né? As pessoas estão fazendo manifestações dizendo que vidas negras importam, né? É lógico que vidas negras importam. A gente não precisa colocar uma placa dizendo que vidas negras importam. Aquela coisa que aconteceu com aquele policial apertando o pescoço do George Floyd, aquilo é um absurdo, aquilo lá é passível de punição mesmo, aquele policial tem que ser preso, tem que pagar a justiça, porque ali era uma pessoa, não é uma cor de pele que define a pessoa, ali era uma pessoa. Ali era uma pessoa. E Jó vem colocando isso daqui. Será que todos nós não nascemos do mesmo, não viemos da mesma forma ao mundo? Será que todos nós não viemos da mesma forma? Então, é um absurdo. Não são só vidas negras que importam. A vida importa. A vida importa. A vida importa. E as pessoas estão esquecendo disso. Eu tenho visto muitas coisas ruins, muitas coisas erradas, até mesmo por pessoas que estão defendendo uma bandeira e parece que eles não estão interessados em defender a bandeira e parece que eles estão interessados mais em arruaça do que em defender uma bandeira, mas por que não defende a bandeira da vida? Enquanto nós estivermos classificando vidas por status, por condição social, por cor de pele e etc, 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 nós estaremos muito, muito, muito para trás do que é ser uma vida humana, do que é ser humano. A vida não deve ser classificada desta forma. Aliás, a vida não deve ser classificada, porque a vida é vida. É vida. As atitudes das pessoas são muito complicadas, muito complexas. Então o jovem colocando no versículo 15, olha, todo mundo é igual. Né?
Todo mundo é igual, sabe? Então ele vem falando aqui, será que eu não fiz o que tinha que fazer? Será que eu não fiz o que eu tinha que fazer? É muito interessante que, pelo fato de todo mundo ser igual, todos prestarão contas diante de Deus da mesma forma. Da mesma forma. Mas enfim, esse é um outro assunto, eu não vou me prolongar aqui. Eu fico meio acalorado quando eu falo desse tipo de coisa. É, jovem falando, será que eu não fiz aquilo que eu tinha que fazer? Será que eu agi errado com as pessoas? Não era isso. Não era isso. Jó não agiu errado com as outras pessoas. Nós já vimos nas outras lições que Jó fazia tudo isso. Ajudava todo mundo. Né? Então, ele não tinha esse pecado social aparente como nós podemos ver aqui. Também nós temos aqui o outro ponto, né, que são os pecados relacionados com a idolatria. E é muito interessante que ele coloca a idolatria aqui, uma coisa muito legal, porque, olha, ele logo nos versículos 24 e 25, ele faz uma crítica à cobiça desenfreada. E é muito interessante que ele coloca isso como idolatria, porque isso é uma idolatria. Né? A veneração da criação, né, versículos 26 e 27, tem muito a ver com o pecado comum dos nossos dias, pessoal. Não sei se você percebe isso, né? Com a facilidade, o consumismo que assola todo mundo, os exageros quanto ao assunto de meio ambiente que confunde as pessoas, né? As polarizações, os caminhos para a direita, para a esquerda, para o centro, para cima, para baixo. Tá todo mundo confuso, tá todo mundo confuso, porque as pessoas estão idolatrando por causa de suas cobiças. Por causa de suas cobiças. E para Jó, no versículo 28, ele coloca tudo isso como pecados merecedores de condenação. Ele fala: a minha fidelidade está em Deus. Não estou dizendo aqui que você não tenha que ter posições definidas, posições bem colocadas e sustentadas. Posições bem colocadas e sustentadas por evidências e análises e não por ouvir falar, por achismos e por um monte de coisa aí que as pessoas fazem. Vamos ter as nossas posições, mas isso não deve ser o nosso Deus. Essas coisas não devem ser o nosso Deus. A nossa cobiça não deve ser o nosso Deus. Nosso Deus tem que estar nas alturas, é aquele que está nas alturas. Temos que ser fiel àquele que está nas alturas. Né? A minha fidelidade está completamente fechada àquele que está nas alturas. Né? E é o versículo 28 aqui. Né? Eu não vou me prolongar nisso. Né? Também ele coloca pecados relacionados com inimigos desafortunados, versículos 29 a 31. E aqui ele cita com relação ao amor ao próximo, né? Não sei se você percebeu aqui, né? Seja inimigo ou desconhecido de outra nacionalidade, né? Seja a ênfase, e a ênfase dele aqui é justamente a ênfase do Evangelho, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o Evangelho ele não coloca nenhum tipo de condição para você amar o próximo como a ti mesmo. Ele não coloca nacionalidade, ele não coloca cores, ele não coloca estilos, ele não coloca nada disso. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo é simplesmente amar o próximo e acabou. Não tem ser, porém, ou qualquer coisa do tipo. E Jó fazia esse tipo de coisa. Jó também soube chorar com os que choram. Né? O que o Evangelho ensina, chorar com os que choram. Versículo 29 você pode ler. Ele soube abençoar em vez de amaldiçoar. Versículo 30, você pode olhar. Versículo 30, ele soube abençoar em vez de amaldiçoar. É a mesma coisa que está escrito em Romanos 12, 14, por exemplo. Né? Eu acho que tá escrito aqui, Romanos 12, 14. Né? Desafio esse para nós. Né? Esse é um desafio para mim e para você. Nós podemos ter isso. Né? Sabe, seguir essas leis, essas instruções, seguir esses exemplos são fundamentais e são essenciais. Né? Ele soube praticar hospitalidade, tudo coisa que o Evangelho ensina, sabe? Eu posso olhar para Jó e ver sim um evangélico autêntico, né? Um evangélico autêntico, né? Também ele
e ele está se defendendo disso. Olha, eu sou culpado disso? Eu não sou culpado disso. Eu não fiz o contrário disso. Ele está se defendendo. Né? Ele também se defende sobre o pecado da hipocrisia. E esse, pessoal, talvez seja um dos pecados mais patentes na nossa sociedade. Né? Esconder pecado ou encobertar a culpa pessoal, no versículo 33 ele coloca ali, porque ele temia, ele tinha o temor do Senhor. Né? Ele coloca a gratidão da multidão, no versículo 34. A grande multidão e o desprezo das famílias me apavora. Muito interessante, você vai ver nas aulas anteriores que antes essas famílias, as pessoas colocavam Jó lá em cima. Olha, o senhor Jó chegou aqui, vamos todos ficar quietos porque ele vai falar e tal, todas as coisas. E agora todo mundo despreza e ele lembra de tudo isso e fala, puxa, será que tudo aquilo realmente era uma hipocrisia? Fingir o que não é. Hipocrisia é isso, literalmente, fingir o que não é e nada mais. É fazer como os outros fazem. Pessoal, e hoje, versículo 33, né? Versículo 33, e como hoje as pessoas fazem só porque os outros fazem, na verdade. Você pode ligar a TV, você vai ver isso. Pessoas hoje fazem porque os outros fazem, não é porque você tem uma opinião adequada, fundamentada e formada através de estudos e análises, é porque você viu os outros fazerem e você acha que aquilo é certo e acabou. E é muito interessante que as narrativas, inclusive as narrativas políticas que nós estamos vendo, é justamente isso. As pessoas vão, por exemplo, vão falar que vão fazer algo em prol da democracia, mas com atos antidemocráticos. Mas a narrativa é em prol da democracia. Né? Então é muito complexo isso. Então está todo mundo lá. Agora, eu vou apoiar aquilo porque é em prol da democracia, mas as atitudes e as ações não são democráticas. Mas tudo bem, está todo mundo falando que é em prol da democracia, então eu também acho que é. Não é assim. Não é assim. Né? Isso é um tipo de sei lá. O homem e a mulher de Deus não devem agir com hipocrisia. O homem e a mulher de Deus não devem agir desta forma. Né? Fazer as coisas de forma hipócrita, ser o que não é. Para se livrar da hipocrisia, pessoal, é preciso confessar o pecado. Né? Para se livrar desse sentimento hipócrita, é preciso confessar diante de Deus, pedir perdão para Deus e Ele vai perdoar. Ele vai dizer para você tudo bem. E esse pecado coberto vai ser jogado fora. Entendeu? Esta é a meta, né? Este é o objetivo. Levar isso para longe e deixar para lá e deixar a hipocrisia de lado. Eu acho que eu fiz uma mensagem aqui no passado falando sobre as máscaras, né? Tá no canal, depois você pode assistir se você quiser. Algumas traduções colocam o versículo 33, tem como fez Adão, a palavra assim, como fez Adão. Como outras traduções coloca como outros fazem. Bom, as duas traduções elas são legais, são corretas. O indivíduo, o Adão, fez tudo para esconder o seu pecado. Lá em Gênesis capítulo 3, versículos 8 e 9. E desde então, todo ser humano segue o mesmo caminho, ou seja, faz de tudo para esconder o pecado, mas não esconda o pecado, confesse diante de Deus o pecado. Estou falando para você confessar para mim, para fulano, para ciclano, confesse a Deus o seu pecado, tudo bem? E você vai ver, e você vai poder mudar, você vai poder ser transformado aqui. Bom, o pecado da hipocrisia não era um pecado que Jó poderia ser condenado por ele. E tem um outro aqui, que ele colocou, que é o pecado, aliás, na verdade não é o pecado, né? É o último apelo, né, de Jó, podemos dizer assim, versículos 35 a 36. Né? Só resta agora para Jó assinar aqui a sua defesa, né, e aguardar a denúncia escrita do seu acusador. E o seu acusador, no versículo 35, é Deus. Ele está fazendo referência a Deus nesse caso. Na expectativa de que o novo documento dirá que Deus coloque ali, olha, nada consta. Sabe, a expectativa de Jó é essa, que Deus entenda que não existe nada de errado na vida dele, que nada consta na vida dele que possa levá-lo a pagar alguma coisa ou a sofrer daquela forma
né? Então, ele tem essa expectativa. Ele quer andar novamente de cabeça erguida, ele quer aparecer visível, ele quer ser favorável novamente à sociedade, no versículo 33, né? O drama de Jó está aqui patente nas frases angustiantes que ele coloca. Aqui no versículo 35, por exemplo, né? Enfim, ele coloca, olha, tomara eu tivesse quem me ouvisse, que o Todo-Poderoso me responda. Essa frase é angustiante, né? Ele quer uma resposta, ele quer um veredito. Se eu sou culpado ou sou inocente. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Mas ninguém ouve. E ele coloca. Nem Deus ouve. É a conclusão de Jó. Ou seja, ninguém está ouvindo. Versículo 35 ele coloca ali adversários, acusações, né? Versículo 35. E no original a palavra usada não é a mesma que em Jó 1,6, tá? Em Jó 1,6, ali a palavra adversário e acusação faz referência a Satanás, a palavra usada lá faz essa referência, né? A referência a Satanás, e aqui a referência é a Deus mesmo, tá certo? É um adversário, uma acusação fazendo referência ao Senhor que está ali como aquele que está julgando, aquele que está acusando toda esta situação. Né? E sabe, Jó ali ele está disposto. Ele está disposto a ser castigado se for preciso. Se há alguma condenação, beleza, os versículos informam o julgamento solene que nós encontramos aqui. Veja o que ele coloca ali, olha, se a minha terra, e aí tem a reticências, né? Se consumir, se causei, que venham. Sabe, se eu fiz, eu pague. Tudo bem, eu estou pronto para pagar. Jó se dispõe a aceitar o castigo divino pelo que ele merecia. Ele não está ali como aquele que comete um crime, está diante do tribunal gastando todo o seu dinheiro para ser julgado inocente. Não, ele está ali para que a justiça seja feita. É isso que ele está fazendo. Né? E aqui nós temos duas observações interessantes. Primeiro, que consumir os frutos da terra sem pagar nada a ninguém e causar a morte de qualquer pessoa, no versículo 39, é pecado. O versículo 39 mostra isso, ok? É pecado. O Êxodo 20, 15, versículo 15 e Êxodo 13 fala sobre isso também. Segunda observação aqui, tá? Jó pede que o castigo, se vier, atinja a terra, fazendo brotar espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada, ou seja, no Antigo Testamento o conceito semelhante quanto à revelação, quanto à relação entre pecado humano e a produção agrícola era comum, ou seja, se eu pecava, eu era punido com relação à minha colheita, né? Isso era muito comum no Antigo Testamento, né? O Novo Testamento confirma esse ensinamento quando diz, lá em Romanos 8, 19 a 21, ele diz o seguinte: a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Então, nós sabemos que a criação ela geme, a criação ela sofre as consequências do nosso pecado, mas enfim, essa era uma outra questão aqui. Já parou para pensar aqui na questão da ética, né? Do pecado em si nessa questão? Olha, não fiz e tal e tudo mais. Enfim, eu quero concluir aqui com você desta forma, né? Como seria maravilhoso se cada um pudesse afirmar que sua ética nunca deixou a desejar, como Jó fez aqui. Jó ele colocou que a ética dele sempre esteve ok. Ele não tem pelo que ser julgado por sua ética. Ele não tem por que ser julgado. Né? E depois ele coloca que nunca foi omisso nas áreas citadas por Jó. O que eu quero reduzir aqui concluir aqui será que nós podemos chegar diante de Deus e falar como Jó fez? Senhor, eu não pequei sobre isso, 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 eu não pequei, eu não fiz. Então por que tudo isso?
Se eu fiz, tudo bem, atua na sua justiça. Se eu não fiz, por quê? Era isso que Jó fez. Isso aqui é ético e moral. Abrir o coração para Deus, conversar com Deus, falar com Deus, isso é correto. Isso é adequado. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos revelar os nossos pecados a Deus, conversar com Deus, confessar os nossos pecados e nos arrepender desses pecados. Era isso que Jó fez aqui, e ele queria conhecer esses pecados para que pudesse arrepender deles, caso eles existissem. Essa foi a lição de hoje. Espero que você seja abençoado. Espero que você tenha uma semana na presença de Deus e que semana que vem, na Escola Bíblica Digital, a próxima lição, a lição 13, nós vamos falar sobre o conselho de Eliú, na versão 13. Você também seja abençoado. Pense nisso. Converse com Deus, assim como Jó conversou, e converse com Ele, confessando os seus pecados e trocando uma ideia com Ele, e abrindo seu coração com Ele e sendo sincero com Ele. Eu tenho certeza que o Senhor irá te abençoar, porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessar, Ele perdoa. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana na presença do Senhor, e até lá.